pessoal! Boa noite! Agora no novo horário, nós estamos de volta com a nossa segunda temporada do Deu de Live. Cara, eu tô tão nervosa que meu coração parece que vai parar. Tá, então eu quero... Ó lá, nosso convidado vai colando aqui, né? Mas, sério, gente, eu tô muito feliz, tô com meu coração, assim, extremamente grata. Essa nossa segunda temporada vai ser demais, cara. Os nossos convidados, assim, tão incríveis. Vocês viram no nosso Instagram, a gente já publicou aí, já divulgou quem vai estar esse mês com a gente, esse mês de outubro. Então, assim, nossa, nossas expectativas estão altas. Eu quero te lembrar para você ir convidando seus amigos, porque a gente ainda tá fazendo pelo Instagram, então dá para você enviar o link lá no grupo da igreja, no grupo dos seus amigos. E vai comentando aí, vai fazendo pergunta. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, o Felipe. É Felipe, né? Isso. Felipe Damasceno, do 15. Cara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos extremamente gratos. Eu que agradeço pelo convite. Não sei se já é pra mim se apresentar, falar quem eu sou. Não, calma aí, ainda não, que a gente tem novidade. Eu tô em que câmera, nessa? A gente tem novidade. A gente vai rodar uma vinheta agora, cara. Olha que sensacional. Mano, vai fazendo umas lives, como que fala? Print de live aí, depois você reposta e marca a gente. Olha essa vinheta que sensacional. Fica Vai ligado. compartilhando, vai. Mas eu acho que nessa. Gente, voltamos. Você viu que sensacional essa vinheta? Nossa, é incrível. E tem algumas descrições aí do nosso convidado, né? Então o Felipe vai se apresentar agora pra vocês, gente. Agora sim, né? Eu tava querendo pular etapas aí, mas agora eu vou me apresentar. Eu sou o Felipe Damasceno, eu faço parte da Igreja Batista Parada 15 de Novembro. Lá eu faço parte da liderança do Ministério de Jovens. Sou formado em Educação Física faz um ano, atuo aí na área, mas trabalho com outra coisa também. Trabalho com a parte administrativa, de contratos e tal, essas paradas de vendas. E hoje eu também sou seminarista, né? Estou estudando lá no Servo de Cristo. Estou no primeiro semestre de teologia e é isso aí. Esse sou eu. Ah, tá. E minha noiva querida tá aqui também, nos acompanhando, está aqui no bastidor, a Clarissa. Te amo, amor. Gente, eu vou falar uma coisa da Clarice também. Aquela, né? Mano, eu nunca vi uma menina tão linda na minha vida, gente. Sério. Nossa, quem já viu a Clarice pessoalmente sabe disso. Vamos lá, pra gente começar a nossa conversa. Eu queria que você começasse falando do seu testemunho. Se você já cresceu na igreja, assim, sua família é aquele menino de ouro, sabe? Cresceu na igreja, nasceu na igreja. Bom, eu sou batista desde sempre. Eu sou... Você tem cara mesmo de batista. Eu sou um batista meio fora da caixa e tal, mas tudo bem, né? Eu faço parte, eu faço parte de uma família que eu sou a terceira geração da minha família, né? Na Igreja Batista. Nossa, que Eu legal. nasci na Igreja Batista na Igreja Batista em São Miguel Paulista. Eu nasci lá, minha avó é de lá até hoje, alguns tios é de lá até hoje. Fiz parte dessa igreja toda a minha infância, toda a minha adolescência, até que chegou um momento da minha vida que eu parei de caminhar na onde eu deveria caminhar e parei de estar próximo de Deus. E foi uma época da minha adolescência. Eu saí da igreja, né? Eu ia para a igreja assim meio que forçado, porque minha mãe e meu pai na época me forçava. Não, tem que ir, vamos participar, tem que participar, tem não sei o quê. Me levava pelo cabelo, me puxava pelo braço e eu ia para a igreja. Mas aí chegou um tempo da minha vida que eu não caminhava mais com Cristo. E foi um tempo frio, né, na minha vida, onde eu tive experiências no mundo, onde eu vivi coisas que não seria bom ter vivido, né, para a minha vida, mas foi um tempo que eu tive de solidão, né, de caminhar sozinho. E depois, quando eu tinha acho que uns 15, foi tudo nessa idade aí, eu tinha 14, foi quando eu parei de ir, eu acho 13, 14, fiquei um ano mais ou menos fora, um ano e meio, 2 anos, algo assim, acho que com 15, 16 eu voltei para a igreja, sério, né, comecei a ir para a igreja, a falar, eu preciso mudar de vida, né? Eu nasci num berço evangélico, eu sempre conheci de Jesus e sempre sabia a importância de estar próximo com Jesus, de ter um relacionamento com Ele. E foi aí que eu voltei, de fato, voltei a se engajar na igreja, entendi ali o amor de Cristo na cruz por mim, e ali eu aceitei de fato a Jesus
E não foi porque eu nasci na igreja, algo assim. Eu tive essa experiência mesmo, porque quando eu me desviei e voltei, eu tive essa experiência com Cristo e falei, agora eu entendi de fato o que, que é participar desse corpo, o que, que é estar debaixo dessa graça. E aí, depois daquele tempo, eu comecei a caminhar na igreja, eu me batizei na PIB São Miguel mesmo. E aí, na minha juventude, tocava violino lá, participava da orquestra, fui vivendo, né, a igreja, vivendo o movimento de ser igreja, e depois, há 4 anos atrás, eu fui pro 15, né, foi um outro tempo difícil na minha vida, passei por alguns problemas, eu pensei em desistir, falei, não vou mais pra igreja nenhuma, entrei em um momento de crise, né, que a gente sempre, nós passamos por momentos de crise, né, e esse foi mais um momento, e depois um belo domingo, eu sempre tive amigos no 15, né? A Bia, o Thiago, a Gisele. Eu sempre conhecia essa galera quando eu era da PIB São Miguel. Então eu comecei a ir pro 15 no culto das 7h30, era um culto que tinha lá de noite. Era o segundo culto, porque a igreja enchia, então tinha que ter 2 cultos, né? Dividia a galera. E eu sentava lá no fundo, ficava lá quietinho na minha, ninguém me notava, entrava, saía. Eita, o cenário tá dando uns estalos aqui, gente. Eu entrava, saía e ninguém me percebia. E aí eu tive outro start, outro momento ali sério com Deus, e Deus falou bastante comigo sobre um novo ciclo, que eu precisava viver algo novo e eu ia viver algo que eu nem tinha imaginado pra mim, e hoje eu tô vivendo isso. Tipo, se eu me olhasse o Felipe de 4 anos atrás e olhar pro Felipe de hoje, falar, caramba, velho, você virou essa pessoa. Uau, é muito louco. Uau. Tipo, eu nunca imaginei que eu iria virar isso. E não é mérito meu, nada. Não é mérito meu, é tudo pra honra e glória de Deus e tudo mérito dele, né? Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho vivido, mesmo com tempos difíceis de percas, porque no decorrer dessa caminhada eu perdi meu pai muito novo, eu tinha 15 anos de idade. E 1 ano atrás, né, eu perdi minha mãe também. Você perdeu seu pai, então, na caminhada quando você não estava na igreja? Isso. Então, e como foi isso, assim? Quando eu não estava na Porque igreja. você falando agora, você de fato aceitou Jesus quando você voltou pra igreja. Isso. E aí você se batizou e tudo mais. Isso. E nesse período de perda de um pai, cara, como foi pra você, assim, isso? Fora da igreja ainda. Foi triste, né? Foi triste. Ali, quando eu perdi meu pai, eu acho que foi no mês de julho, eu tava num processo já meio que voltando pra igreja, sabe? Por isso que eu meio me perco nessas datas, mas antes do meu pai eu tava fora, né? E no meu pai foi num período que eu já tava mais ou menos e tal, meio pra lá, meio pra cá. E ali que eu percebi também a bondade e o consolo do Espírito Santo na minha vida, sabe? E às vezes as pessoas olham de fora e não entendem, né? Caramba, esse menino é tão forte, esse menino não sei o quê, já passou por tantas coisas e não... Cara, é algo inexplicável. Eu acho que nesse tempo eu senti de fato o amor de Deus pela minha vida. E ali eu fui me aproximando e depois, quando ficou só eu e minha mãe, eu falei, agora eu virei o homem da casa, né? Eu sou filho único, não tenho irmãos. Então eu falei, caramba, e agora? O que vai ser e tal? E aí, é Deus, né? Vai tratando o coração e foi me dando direcionamento. E aí, foi uma das coisas que me engajou também a voltar. Sabe, a perca, Deus me tratou nesse momento também e eu voltei. Nossa, que demais. Porque quando acontece algumas coisas assim na vida de uma pessoa, ainda mais quando ela conhece às vezes a Cristo, né? O que ela faz? Ela se afasta. Sim. Ela pega uma raiva, né, e tudo mais. E você... Aí é lindo escutar isso porque você conheceu a Cristo, se entregou a Cristo depois de tudo isso. Então, você reconheceu a bondade de Cristo, né? É muito sensacional. Eu tive uma experiência esses dias com a bondade de Deus. Eu tava na minha cama dormindo. Dormindo não, né? Tava quase dormindo. E aí, sabe aquele aplicativo Clubhouse? Acho que sei, de conversa. Isso, esse mesmo. E eu participo de um grupo chamado Louvor da Madrugada. E eu tava assistindo. E aí o cara começou a ministrar. E ele falou assim, você já parou pra pensar na bondade de Deus? Você tá aí, deitado na sua cama... E existe pessoas sendo traficadas agora, existe pessoas na rua, sabe? E eu parei para pensar, foi quando eu dei um start, assim, eu falei, caramba, mano, sabe? Eu tô assim, eu foco mais nas coisas terríveis que acontecem na minha vida do que na bondade do Senhor, que é todo dia, assim, algo que, sabe, o Espírito Santo te traz à memória, olha essa bondade de Deus, Sim. né? Não só na minha vida, cara, na vida das pessoas que estão perto de mim, na vida da igreja, e a gente precisa olhar para isso e entender o quanto a gente é amado, sabe? Olha, cara, eu tô aqui,
Cristo é um Deus perto, né? Ele tá com a gente. E ouvir isso de você é muito, muito bom, assim. Esses meus momentos de perca me fez ser mais grato. É muito louco isso, né? Às vezes as pessoas não entendem isso. Caramba, o moleque perdeu a mãe e mesmo assim ele é grato. E Deus tem me ensinado muito a isso, sabe? Porque ser grato na felicidade é muito fácil. Ser grato a Deus quando tá tudo muito bom, tudo muito bem, quando eu tô bem no emprego, quando minha família tá bem, é tudo certo. Mas no momento de tempestade, no momento de deserto, no momento de crise, onde Deus também te molda ali naquela situação, você não consegue enxergar a gratidão. Mas eu aprendi a ser grato em todos os momentos. Eu tento olhar para a cruz em todos os momentos. Não importa se eu tô perdendo, se eu tô ganhando, se eu tô triste. É claro, eu sou humano, não sou uma máquina. Eu vou ter meus momentos de crise, vou ter meus momentos de brigar com Deus, mas eu entendo que ao meio de tudo isso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele é soberano sobre todas as coisas e está no controle de tudo. Então eu sempre vivo uma vida de gratidão. Então vai ser difícil de alguém me ver triste, chorando, assim, sabe? Caramba, mas o Felipe hoje tá meio estranho, tá meio triste. Não, eu sempre tô feliz porque eu quero viver uma vida 100% grata, sabe? Por tudo que acontece, eu sou grato. E aí eu vou vivendo dessa maneira e a gente e eu vou caminhando dessa forma, nessa maneira de ser grato, né? E nesse tempo, né, da minha vida, né, que é meu testemunho, eu tenho vivido essas coisas de gratidão, essa sinceridade na gratidão e tenho vivido coisas extraordinárias na minha vida, coisas que eu nem imaginei viver e estou vivendo. É muito incrível isso. E essa sua história e esse seu amadurecimento só aconteceu porque você tomou uma decisão e falou, caramba, eu preciso mergulhar de fato em Cristo. Porque você já estava vivendo na igreja. Você já ia para a igreja, assistia os cultos e tudo mais, mas você olhou para você e falou assim, é isso que é viver o evangelho ou é ir mais fundo? Sim. Foi isso que passou assim na sua cabeça? É a questão de posicionamento, né? Eu acho que nós temos a facilidade de ter um relacionamento superficial com as pessoas e assim é com Cristo, sabe? Às vezes a gente tem um relacionamento muito superficial da coisa, a gente não experimenta de fato. Eu tenho até um exemplo que uma vez eu ouvi num podcast e isso marca muito a minha vida, assim. Quando a gente vai comer uma fruta, a gente come, morde ela e engole rápido. A gente não consegue nem degustar e sentir o sabor. Essa é a questão com o nosso relacionamento com Cristo. Às vezes a gente tá mordendo coisas tão simples, estamos vivendo, sabe? Só ali por cima e não tá de fato degustando da bondade de estar na presença de Deus. Então eu acho que quando eu me posicionei e aí a chave virou na minha vida de viver esse relacionamento profundo, de buscar e buscar e buscar. Porque Deus sempre está ali, né? Outro exemplo, o mar nunca para de falar. Tipo assim, o mar sempre está fazendo som. Qualquer hora do dia que você passar na frente do mar, ele está fazendo som. Às vezes está mais baixo, às vezes está mais alto. Assim é a voz de Deus. Às vezes está aqui gritando no nosso ouvido e às vezes está bem baixinho, mas ele sempre está falando e sempre está cuidando. Basta a gente ter essa sensibilidade. Então, quando tudo isso virou, aí sim eu me tornei de fato sensível para entender a vontade de Deus sobre a minha vida e me aprofundar nele, estar mais próximo dele. E aí depois eu fui descobrindo dons e talentos que estavam escondidos aqui dentro e que Deus foi, pela sua graça e misericórdia, derramando sobre a minha vida. Essa questão do chamado, de estar mais próximo, falar, caramba, é isso para isso que eu nasci, sabe? Deus me chamou especificamente para isso. Felipe Damasceno Hipólito dos Santos, você vai ser isso. E aí eu comecei a viver essa questão na intensidade. E esse chamado que você tá falando é o pastorado? É o pastorado, é. E foi como, assim, que você, um certo dia, você olhou e falou, cara, eu amo pessoas. Então... Isso, Deus sempre trabalhou comigo essa questão de, tá próximo de pessoas, ser comunicativo, de ter bastante amigos. O Thiago Holanda, um amigo meu, sempre fala, onde o Felipe chega, ele faz família. Eu consigo, sabe, me relacionar bem com as pessoas. E eu sempre tive essa coisa dentro de mim, de ter esse cuidado e tal. E eu acho que foi até por isso que eu escolhi a profissão de ser de ser educador físico, pelo fato de cuidar das pessoas, estar próximo das pessoas, promover de forma alguma melhora na vida da pessoa. E com o tempo, isso foi acontecendo e Deus foi trabalhando dentro de mim. Né? Essa questão do ministério da palavra, de estar, de ser um pastor, de ter esse chamado, essa vocação e ser chamado para isso. E aí, com esse relacionamento, com essas coisas de estar próximo e tal, e aí eu entendi
E Deus falou assim na minha vida, no meu coração. E eu falei, cara, é isso que eu tenho que ser. Eu entendi de fato o meu chamado. E a partir desse momento, minha vida começou a valer a pena, porque eu entendi a minha missão. E eu só tô vivo por causa dessa missão. E aí eu comecei a caminhar. Foi dessa maneira, assim. Sabe? Foi meio uma virada, assim. Eu meio que já pensava e Deus trabalhou isso na minha vida, no meu coração e começou a falar comigo intensamente disso. Já era uma coisa que tava dentro de você, então. Só começou a arder, assim, isso, tipo, mano, isso. é pra ontem. Parece que já era uma coisa que nasceu aqui dentro, sabe? Já desde sempre. E eu só fui entendendo, né? Entendendo, e do nada essa chama virou e queimou. Eu falei, mano, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso estar mais próximo de pastores e aprender mais. E é isso aí. Aí eu comecei a caminhar e a minha igreja também me apoiou nisso. Isso faz total diferença, né, na nossa vida, né? Quando de fato a nossa igreja apoia e entende o nosso chamado junto com a gente. Porque isso é incrível, quando a sua comunidade reconhece que Deus te chamou para aquilo. E isso tem acontecido comigo, e isso é bondade de Deus. E eu acredito que esse abraço da igreja no seu ministério é o sobrenatural de Deus, né? Porque quando uma pessoa, às vezes, não é o chamado dela mesma, alguém sempre fica com o pé atrás, né? Será que é isso mesmo? Vamos com calma. E quando é o Senhor que já trabalhou isso, não tem como dar errado, porque o Senhor já abriu as portas, então isso vai acontecer. Sim. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que essa clareza, assim, mais do seu ministério, ela veio por conta da liderança da juventude? Você lidera quantos jovens? Eu lidero quantos jovens? Eu acho que deve ter uns 80 lá na igreja. É muito, né? Jovem, meu Deus do céu. E, cara, na realidade, eu sempre meio que liderei, né? Na PIB São Miguel, eu fazia parte da equipe de comunicação e lá eu era líder também. Né? Da juventude? Não, da comunicação da igreja. Então, tipo assim, eu sempre estava meio próximo da liderança, mas de trabalhar intensamente com jovens foi no 15, né? E isso me mudou completamente. Eu lembro que foi no Instituto de Verão, Obras Maiores, teve uma pregação do pastor Brunão, e depois dessa pregação eu fui lá e conversei com o Jair e falei, tô aqui à disposição, o que você precisar de mim, eu estou à disposição para te ajudar aqui na igreja. E de lá em diante eu comecei a gostar, né, dos jovens, em estar mais próximo, participar de tudo. E aí foi um processo. Entrei na liderança do projeto de mentoreamento e lá eu comecei a me desenvolver também em relação ao meu chamado. É muito louco como as coisas meio que vai casando, né? A cuidar e estar próximo de pessoas, ter relacionamentos com as pessoas, de pregar a palavra, né? De se desenvolver nisso também. E ali, naquele período, o pastor Jair me colocou também como líder de jovens. E de lá pra cá eu comecei a liderar e estar junto com a galera. E eu acho que isso tem tudo a ver com o meu ministério, sabe? Hoje eu me vejo, assim, inserido como pastor no Ministério de Jovens, mas também me vejo um pastor de igreja. Então isso tem tudo a ver. Eu acho que tudo tem uma relação. Aí, tudo se conversa, E... Ai, tá alguma pergunta na cabeça. Quanto tempo você tá liderando jovens? Eu tô liderando jovens, eu acho que faz um ano. No líder do ministério faz um ano e no mentoreamento eu já tava há 2 anos. Então, provavelmente eu tô dentro aí uns 2 anos e meio. Coloca aí, 2 anos e meio. Explica pra mim o que é esse mentoreamento. Mentoreamento é um projeto, né, lá da igreja, né, do Ministério de Jovens, que nasceu no coração do pastor Jair e agora tá disseminando para toda a igreja. O que é o mentoreamento? É uma ideia de dividir o ministério em grupos e ser mentorado por 2 pessoas. E essas 2 pessoas têm um conselheiro e tem o pastor também, né? Que cuida desses 2 mentores. A ideia é estar próximo da galera, é criar um relacionamento intencional. Né? O que é essa ideia do relacionamento intencional? Às vezes você só fala um oi pra pessoa, a pessoa responde oi, tudo bem, acabou a conversa. Não, a ideia é de ter um relacionamento intencional, sabe? De buscar mesmo estar próximo da pessoa. Então esses mentores têm esse papel dentro desse grupo de cuidar e promover alguns eventos também dentro desse grupo. Então tem alguns encontros só do grupo presencial e o encontro geral de toda a galera. Então a ideia é cuidar assim, das pessoas e estar mais próximo nessa questão do relacionamento, de estar junto com o jovem. Então é basicamente isso. Que é tipo uma ideia, se eu estiver errado você pode falar, tá? É uma ideia de viver a unidade de fato. Porque às vezes você conhece o irmão da igreja, mas você não tem um relacionamento com ele, e aí aquela parte do corpo é uma parte só que não se relaciona com o corpo. Com certeza. É uma ideia de conexão, de estar conectado, da galera estar conectada. Então, a nossa juventude,
ela é bem conectada e o mentoreamento tem a ver com isso. Muito a ver com essa conexão. E era uma das coisas que eu ia te perguntar, porque assim, um grupo de jovens com 80 jovens, como trazer essa ideia de você precisa ir mais profundo, você precisa ter esse start de, cara, a vida cristã não é só isso aqui, não é Sim. só vir ao domingo. Como isso? Eu acho que o primeiro é respeitar os processos individuais de cada um, né? Porque cada um tem o seu processo com Deus, né? Às vezes a gente quer, porque eu tô correndo de um jeito, eu quero que o cara corre também do mesmo jeito. Mas tem os seus processos, né? A gente não consegue correr uma maratona e você correr uma maratona sem ninguém se preparar. Não dá. Então a gente tem esses processos. Eu acho que a ideia é respeitar esses processos e estar junto e tentar desenvolver as pessoas nesses processos. Então eu acho que cada um vive um momento. É claro que a gente tem jovens que não tá tão perto da gente, como a gente tem jovens que tá ali todo mundo conectado, né? Todo mundo forte. E é essa ideia de quem tá forte ajudar quem tá fraco e estar nessa questão de respeitando os processos e ajudando ela nesse processo, de alguma maneira. Então eu acho que o que liga essa galera toda aí é essa questão da unidade, de estar um próximo do outro e um ajudar o outro nessa caminhada. Porque é uma coisa que eu penso muito, o reino de Deus não é um reino individual, sabe? Onde eu tô ali individualmente. Não, Jesus nos chamou para compartilhar a vida. Então é muito importante essa ideia de compartilhar e de crescer junto dentro dos seus processos. Eu acho que isso que nos ajuda a manter uma boa parte do ministério conectado um com o outro. E eu acompanho o 15 e o 15 também tem bastante programação. A gente estava conversando antes disso, tem bastante programação para jovens. Isso também é uma estratégia para... Não vamos deixar o pessoal meio disperso, assim, meio sem fazer nada, né? Porque... Sim. Também. É bom encher um pouco a agenda pra ter o que fazer, né? A sua vida vai estar ali, cara, na igreja. Tipo, praticamente é a sua família, a sua segunda família. Se você não praticar isso, não vivenciar de fato, a algum momento você vai... um sábado, por exemplo, que você pode estar com a galera, você vai falar... Sei lá, vamos ali sair com os amigos aí pra fazer alguma coisa. A gente tem bastante evento mesmo. Eu acho que no mês, assim, às vezes a gente fica com um sábado livre. E aí tem vezes um ou outro mês que dá 2 sábados livres. Aí então, a galera já odeia, né? Já fala, mano, meus líderes fizeram tanta programação pra poder sair um sábado. Principalmente quem namora é assim, né? Nossa, não vou ter um sábado pra curtir meu namorado, vou ter que estar na igreja. mas é legal. E a galera sai bastante junto também. Então, tipo assim, depois dos eventos, tem uma galera que sempre vai comer uma pizza, sempre vai fazer alguma coisa e tal. Então... Qual é o seu preferido? Seu evento preferido? Eu tenho Casa Beta. Esqueci os nomes agora. Mentoreamento. Isso. Tem o Hangout. Tem o Estudo de Verão também, que é a gente que promove. Eu acho que todos. Não, sempre tem um preferido. Aqui, ó, no Jump, eu tenho um preferido. Tirando o podcast, né, que assim, é a minha vida. Eu gosto muito do Conectando, que é basicamente esse que você falou, mentoreamento. Mano, Conectando pra mim é sensacional. A gente traz palestra também sobre relacionamento, vida com Deus, tudo. E aí tem desafios, sabe? Pra você... O Conectando é o meu preferido, assim, do Jump. Sempre tem um preferido. Eu acho que o meu preferido também é o mentoreamento, né? Foi onde eu me desenvolvi mais, né? Onde eu estive mais presente ali intensamente. Porque dentro do nosso ministério, a gente tem algumas outras lideranças dentro do mesmo ministério. Então tem nós que fazem parte dessa liderança dos jovens como um todo. Aí dentro dos jovens tem outras lideranças também que se desenvolvem. Mas eu acho que o que eu mais gostei mesmo é o mentoreamento. E em segundo, a sala de oração. Ele não queria falar agora ele já tá vendo. Eu vou falar, vou listar. A sala de oração, que é um momento muito bom de tirar um tempo para interceder e de orar, estar ali em atitude de oração. É muito importante e tem nos ensinado bastante e a gente tem vivido testemunhos até de milagres que acontecem no meio da nossa oração, que às vezes a gente fala, caramba, às vezes a gente é cético, né? A gente esquece que é o mesmo Deus que fazia milagre no Antigo Testamento, que fazia milagre no Novo Testamento, tá fazendo milagre hoje. Mas a gente tem essa questão de, mas será mesmo que acontece essa cura assim? Então, pois bem, a gente viveu isso e, cara, tem sido momentos incríveis na sala de oração. Depois, eu tenho o Casa Aberta também, que é um momento bem legal, de bate-papo, é novo, né? É algo extraordinário. E o Hangout, por último. Eu não vou colocar o Instituto de Verão aqui,
porque o Instituto de Verão está em outra prateleira, né? Então, é bem... O Instituto de Verão é como se fosse um congresso de vocês? Isso. É uma semana, né? 8 dias. 8 dias, né? 8 dias. 8 dias. E aí a loucura que é? Ixi, a gente tá na loucura aí. Eu já tô Já tá do ano que vem. Já estamos na loucura. Já correndo atrás dos preleitores, de alguma banda que a gente vai trazer, correndo atrás de patrocinadores e levantando verba pro evento. Estamos aí correndo. Caramba, que legal. Eu já fui em uns 2 institutos, eu acho. Mas outra coisa que eu queria te perguntar, a pandemia, cara. Porque quase 2 anos de igreja parada, fechada. Como foi liderar jovens na pandemia? Foi um momento de desespero, né? Porque a nossa geração nunca viveu isso. E a gente não viveu nenhuma guerra, para saber. Assim, né? A gente não viveu nada. E quando passamos por isso, né? Quando entrou na pandemia que ninguém sabia nada. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente não vai fazer? Vai fazer? E aí, daqui a um tempo, o governo começou a restringir, né? Colocar algumas regras. E aí a gente falou, e agora? Aí a igreja fechou a porta, né? E vocês são muito ativos, cara. Imagina, fechar as portas da igreja como para um grupo tão ativo de jovens? Sim. Teve um momento difícil, né? De esfriamento, né? De uma parte da galera, mas acho que a liderança trabalhou tão intensamente junto com o pastor Jair, nessa questão dos jovens, né? Porque ele é o nosso pastor de jovem, então ele tá mais próximo da gente. E a gente trabalhou tão intensamente nesse período que foi doido, hein? Mas trabalhou bastante. E aí a gente conseguiu conectar a galera de novo. A gente fazia ligação, a gente começou a fazer os eventos online mesmo. A gente tirava tempo para ligar para uma pessoa, ficar conversando e tal. Aí foi um tempo de reestruturar as ideias. Eu acho que foi um período que eu mais trabalhei na vida no Ministério de Jovens. Nossa, porque todo dia a gente tinha coisa para fazer. Todo dia a gente tava fazendo alguma coisa, alguma live, alguma ligação, de tentar estar mais próximo da galera. Eu acho que o maior trabalho na pandemia e a maior dificuldade, né, como líder, foi tentar manter pelo menos um pouco da galera conectada, né? Porque, querendo ou não, deu um rompimento. E presencialmente, claro que online tem as suas vantagens, mas presencialmente tem algumas coisas que acontecem que no online, às vezes, a gente não percebe muito, né? Algumas sensações, ou de estar próximo ali, de ver um sorriso, de estar próximo de alguém, de abraçar alguém. E quando cortou tudo isso, ficou meio, assim, meio perdido. Mas foi um tempo difícil, mas foi um tempo de aprendizagem. Foi um tempo de aprendizagem mesmo, de essa questão do relacionamento intencional. De tentar mesmo conversar com a galera, tirar um tempo pra estar próximo dele, pra ligar. E aí depois, com o tempo foi abrindo, aí a gente podia ir numa pizzaria, a gente ia e tal. A gente tava sem fazer os encontros em casa, então todos os encontros eram na igreja. E a gente começou a viver esse tempo de separação, tal, pode, não pode. Aí daqui a pouco abriu, aí daqui a pouco fechou de novo. Aí, meu Deus, e agora? Aí continuamos caminhando. Mas você, né? como líder e a galera que lidera com você, vocês conseguiram perceber, tipo, esse jovem aqui tá um pouco mais difícil de trazer ele pra perto. Sim. Então, vocês sempre tinham alguma estratégia para... A sala de oração é um pouco assim, ela é rotativa de as pessoas que dirigem ou não? Isso. É rotativa. Rotativo. Tem equipes, né? E só a presencial que é todo mundo junto. Então toda a equipe, né, trabalha. Mas a sala de oração é esse rotativo e era até em casas diferentes, né, quando a gente estava fazendo online. E surgiu também grandes projetos na questão da pandemia, né? Surgiu Entre Canções e surgiu a sala de oração, que tá até hoje, né, com a gente, mas surgiu na necessidade da pandemia. De, caramba, a gente precisa orar mais, a gente precisa estar mais próximo da galera em oração e tal, assim. E aí surgiu esses projetos que estão com a gente até hoje, nos abençoando, né? Mas é isso, eu acho que essa questão que você falou, de tentar manter a galera quente, né? Tentar manter a brasa ali. Algumas coisas é nosso papel como líder, mas algumas outras é papel da pessoa e também envolve o Espírito Santo ali, Deus, Jesus com a pessoa também, trabalhando de uma maneira individual com cada um. Na pandemia, você percebeu... Você, como líder, amadureceu bastante nessa questão, porque tem líderes que se cobram muito, né? Sim. A gente perdeu alguns jovens também, e aí você se cobra muito, você fica, cara, será que foi culpa minha, sabe? O líder, ele carrega um pouco esse peso, assim. Sim. Eu nunca fui de me cobrar muito, em nada na minha vida, tá? Eu não me cobro muito. Nossa! Não me cobro muito nem na faculdade, nem nada, não me cobro muito. Eu tento viver uma vida mais tranquila. Mas mesmo assim, né, a gente
fala, caramba, algumas pessoas saíram e tal. A gente fez o nosso papel, a gente correu atrás, a gente tentou, conversou e tal, mas algumas pessoas a gente nota que só faltava uma desculpa, né? Ai, E aí a pandemia foi a desculpa. Ah, não posso ir por conta do Covid. E dali em diante até hoje, né? parou de caminhar com a gente. É. A pandemia tá quase Mas eu acho que foi o acabando. período que eu mais amadureci e me desenvolvi nessa questão de estar ali de olho nas pessoas, sabe? Ah, eu preciso ter um cuidado, né, com essas pessoas, mesmo que não é na pandemia, eu preciso de fato tirar um tempo meu e dispor desse tempo para essa pessoa, para ter um tempo de qualidade com essa pessoa, né? Porque querendo ou não, a gente tá ali dentro discipulando pessoas, a gente tá próximo das pessoas. Então, E o é líder, essa a ideia de... um líder de jovem, eu vejo muito a característica em um líder assim, cara. O líder, ele tem que amar a Deus e tem que amar a juventude. Sim. Independente se a juventude é cristã ou não, cara, você tem Sim. que amar. Um líder de jovens é isso, sabe? Saber diferenciar e ter esse discernimento de, cara, esse aqui, ó, talvez eu possa falar essa coisa com esse que é mais velho na igreja. Aham. Esse tá chegando agora, é novo convertido. Como que eu vou abordar? Cara, você precisa ter isso. Sim. Seus pastores sempre foi muito de, assim, acompanhar a liderança. Vocês são discipulados por ele nessa Sim. questão. Sim, sim. É, na nossa igreja a gente tem 4 pastores, né? 4 pastores e uma pastora. Acho que é o Rômulo, o pastor Nedir, o pastor Públio e o pastor Jair e a pastora Mabel. Então, a nossa igreja tem um cuidado bem grande assim, em relação dos pastores, né? Porque dentro de cada ministério, a gente tem um pastor que fica meio, né? Ele fica responsável por esse ministério. Ah. Então, o pastor Jair, como eu te falo, ele tá bem próximo da gente. Então, a gente tinha, né? Eu agora não faço mais parte da liderança do mentoreamento, né? De estar ali como mentor. Mas a galera que tá ali tem uma experiência com ele, um cuidado todo mês, tem uma reunião, tem uma conversa. Nós que fazemos parte da liderança também temos os nossos momentos, mas é um pouquinho mais distante. Mas ele sempre tá próximo da gente, nos chamando para conversar, tá junto. Então, a liderança sempre teve um apoio muito grande do nosso pastor e isso nos ajuda também a caminhar, né? A gente acaba caminhando com uma leveza maior, porque o nosso pastor tá nos ajudando, nos dando suporte, tanto espiritual, que é o principal, né? Porque quando a gente começa a liderar, parece que várias coisas se levantam contra a nossa vida e a gente fica meio maluco, fala, caramba, mas nada disso acontecia e agora tá acontecendo. Você fica até E meio é- perdido. Assim, você fala, cara, será que isso acontece com todo mundo? Não, isso é uma batalha espiritual. Você não tem como discernir, né? Você fala, caramba, Sim. então você leva tudo como uma batalha espiritual. Uhul, tô fazendo a coisa certa. Tô fazendo, glória a Deus. Bem isso. Tô me incomodando, então é isso aí. tô sendo perseguido, então tá certo, é isso. Então a gente tem um apoio muito grande. Então isso não nos falta. A nossa liderança, e fora do pastor Jair, a gente tem conselheiros, acho que a gente tem uns 8, que são casais, né? São 8 casais? É, acho que é isso daí. A Clarissa tá ali, gente, me dando Ela lidera com umas você. colas. Ela lidera comigo. Como que... Olha só, outras perguntas. Como que é pra você... Ah, eu não vou perguntar pra ela, que ela tá ali, né? Só nos bastidores. Mas como que é? Vocês são noiva agora, né? Sim. Nós estamos noivos, vamos casar o ano que vem ou no outro. A gente tá em dúvida ainda, mas em nome de Jesus vai sair. É legal porque a gente cria essa questão de aprender a liderar juntos, porque pensando no meu futuro, ela vai liderar junto comigo, né? Eu não vou ser sozinho pastor, eu vou ter ela ali comigo em toda a minha caminhada. Então isso é muito importante pra gente. Claro que a gente tem atritos, né? A Clarice é uma pessoa muito perfeccionista, então às vezes a gente trava ali, né? Tem algumas travas, né? Porque eu acabei de falar, não coloco muita pressão, eu quero fazer o melhor. Por tudo, eu quero fazer o melhor, sempre eu quero fazer o melhor, mas tipo assim, eu sei que dá pra fazer o melhor de outras maneiras, não precisa ser tão assim, sabe? E aí a gente entra em alguns conflitos, né? Mas isso é legal também, é importante. A gente cresce junto, a gente aprende, né, os limites um do outro, então isso é bem legal. Liderar com ela é incrível, ela é uma menina muito criativa, né, cuida dessa parte de artes e tal. Eu sou o cara que fala, né, e faz. Meu negócio é produzir, né. Um dos meus dons é servir. Eu amo servir, de qualquer jeito. Se tiver que lavar a igreja, qualquer coisa eu tô fazendo. Então eu amo isso, né, eu sou o cara produtivo. Penso também, tenho algumas ideias, mas eu sou o cara mais da ação, sabe? E ela é essa menina mais de pensar, de planejar melhor, de criar, de ter ideias criativas. Então, meio que a gente se completa aí na liderança como um todo, né? Nossa liderança, cada um tem a sua individualidade que meio que se completa, né? Dentro da nossa liderança hoje, tem eu e a Clary, tem o Daniel, tem a Gisele,
e tem o Pedro, né? O Pedro já tá saindo porque ele vai morar fora. A Gisele também já tá saindo porque vai casar o ano que vem. Então ela já tá meio saindo. E aí sobrou eu e a Clary e o Daniel. E se o Jair estiver assistindo, ou alguém aí que estiver assistindo, fala pro Jair colocar outras pessoas, tá bom? Obrigado. Porque vocês também já estão. Não, mas não é só porque a gente tá saindo, mas porque a gente precisa de gente pra trabalhar, né, Jair? Te amo. E tipo assim, todos se completam ali, sabe? Uns sonham muito, outros são mais pé no chão, outros, vamos fazer, outros não, vamos segurar. Então, é uma galera que tem essa conexão mesmo com o outro, assim, essa relação de irmão. Cara, mas essa galera toda vai sair, o Pedro vai morar fora, ele vai casar. Alguém vai precisar ficar pra dar... Aí vocês dois vai ter que... Eu e o Daniel também, que tá lá. Tem o Daniel. Eu, a Clara e o Daniel. Aí eu acho que entra mais 2, em nome de Jesus, e a gente vai seguindo. Vai saindo, um de cada vez. E a gente vai seguindo. Mas você acha que essa parceria que vocês estão tendo agora, vocês tomaram a decisão de casar já nessa parceria de liderança? Você vê isso como um preparo, não sei se pode dizer preparo, mas pro seu ministério mesmo, pastoreio, assim, porque, cara, se você tá compartilhando isso desde agora com a sua noiva... Com a minha namorada, com a minha noiva. Namorada, é muito noiva. louco. Eu acredito que sim. Eu acredito, assim, que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e Deus tá nos moldando de alguma maneira. Então, trabalhar junto com ela me faz entender isso, sabe? Caramba, eu vou trabalhar com ela... Meu Deus, o cenário vai cair, gente. Deus me faz entender isso, sabe? De estar próximo dela, e ela vai ser uma pessoa que vai andar comigo a vida inteira. Uhum. Então, todas as minhas chatices, ela já tá descobrindo agora como líder. Então, e eu descobrindo a delas. Mas eu acho que isso é muito importante mesmo, porque eu sei que ela sempre vai estar ali para me apoiar, e a gente consegue trabalhar nesse momento de... Trabalhar com essa questão da galera e tal, de estar trabalhando com pessoas. E a Clarissa tem me ajudado muito, e eu creio sim que como tudo que já aconteceu na minha vida, é algo que Deus está me moldando, e Deus está nos moldando junto como um casal para viver aí para sempre juntos e viver esse ministério. Live que eu grudo de esse ministério aí. E vamos que vamos. Ai, deixa eu grudar aqui, gente. Faz parte, ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Gente, enquanto isso, se tiver a pergunta aí, vai mandando. Daqui a pouco vai pro momento de pergunta. Gleice, separa aí pra mim, que eu acho que tem alguma já. Eu ia te perguntar sobre o pastorado já. Você acha que você sente... É que ainda você comentou que ainda faltam o quê? Uns 3 anos? Uns 3 anos e meio, por aí. Mas na sua cabeça, o homem faz como que é aquele provérbio? Esqueci. O homem faz os seus planos... Essa é boa. É tipo aquele cara que... Esqueci o nome dele lá, que faz a Bíblia. Traduz para a linguagem de hoje, né? Mas você acha que é lá no 15 mesmo? Eu acho que o 15 está me preparando para algo. Eu ainda não consigo me enxergar assim, tão lá pra frente. Eu tento viver cada parte de um jeito, né? Cada processo, cada tempo. Mas hoje eu me vejo sim na igreja do 15, servindo a minha igreja. Hoje eu estudo para servir a minha igreja, eu aprendo para servir a minha igreja. Então hoje meu pensamento é só o 15 mesmo. Mas o que Deus tem para mim, eu ainda não consigo ver. Uhum. Nessa questão de, já vai trocar de igreja, e aí, vai para onde? Você recebe muitas perguntas assim? Até que não. Essa eu acho que foi a primeira vez assim que eu recebi essa pergunta. Sobre essa questão de se eu vou sair ou não vou. Mas hoje eu faço tudo para servir a minha comunidade, né? Estou à disposição da minha comunidade. Então eu penso nisso. Isso é muito interessante. Cara, a gente recebeu alguns convidados, como o Yuri, por exemplo, de Guaianazes. E a gente falou bastante sobre isso. A questão, o Anilson também na nossa igreja, que estava aqui. A importância de você estudar e servir na sua igreja, cara. Se o Senhor te deu aquele talento para você cuidar, por que você vai fazer de uma forma relaxada, né? Sim. Cara, estuda, faz aquilo para servir na sua igreja, sabe? Aquela igreja, aquela comunidade está precisando de você naquele momento. Sim. E você tem as ferramentas para isso, você tem as ferramentas para aprimorar. Você é do louvor, você não vai cantar de qualquer jeito, você vai ensaiar, você vai estudar,
Se você é um líder, vai procurar estudar liderança, discipulado, o que eu posso fazer para melhorar o meu grupo, o que eu posso fazer para o meu grupo crescer, porque o Senhor te colocou ali. E você não é um ser no Senhor, o Senhor, você entrou ali com você achando que tem um limite, mas o Senhor pode fazer muito mais através da sua vida. Eu comentei com as minhas irmãs esses dias, eu posso estar errada na minha visão, mas eu falei assim, eu acho que cada líder, ele tinha que estar preparado para pregar, por exemplo. Porque em algum momento você pode ser uma líder de dança, por exemplo. Às vezes ela vai ser chamada para um congresso de dança e a igreja que está convidando gostaria que ela pregasse. E se ela não vai estar preparada para isso? Porque pregar o quê? Você fala... É que eu tô falando com o pastor, né? Você fala, pregaça não, futuro pastor, pregaça não é isso. Mas você, não, tranquilo, você transmite aquilo que você carrega, a sua essência, sabe? A Sim. sua... Então, se você conhece a palavra de Deus, se você vive um secreto com Deus, com o Senhor, é muito mais fácil na hora de você estar ali externar isso, sabe? Você falar disso, cara, é isso que eu acredito, é isso que eu vivo. Então, até esqueci a minha pergunta. Mas isso que você falou tem bastante... Tem muito a ver, né? Da gente estar pronto, em tempo ou fora de tempo, pra falar da palavra. Se eu não me engano, Paulo fala isso pra Timóteo. Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Dessa questão de estar pronto sempre, né? Pra falar algo de Deus. Isso que você falou, pra mim faz sentido, né? Mas às vezes o medo, às vezes a ansiedade, às vezes o frio na barriga, às vezes mas eu não consigo falar em público. Nem quando eu fazia meu trabalho na escola, eu ficava lá tremendo, e eu não consigo falar em público. E aí as pessoas meio que se limitam na sua racionalidade. E não entende que Deus... A gente fazendo a nossa parte. Claro, que a gente não vai pregar de qualquer jeito, a gente não vai falar de qualquer jeito. A gente vai se preparar, a gente vai estudar, a gente vai entender mais do texto, do contexto, estar ali, e ter momentos seus de oração, de jejum. Se preparar de fato, né? E entender que ali, no momento da pregação, você é apenas uma ferramenta que Deus está usando. Uhum. Naquele momento, você para de ser aquilo que você acha e é aquilo que Deus quer que você transmita, né? Você vira a boca de Deus ali naquele momento para o seu povo. E essa questão de externar aquilo que você já está fazendo, isso flui de uma maneira mais fácil, né? Um líder, ele já está falando com gente. Um líder, ele já está próximo de pessoas e já fala às vezes para multidões, né? Fala para sua pequena multidão ali, mas fala para 5, 10. Então, se você se preparar, se você conversar com Deus e parar de ser tão racional e vencer esse medo, eu creio que sim, todo líder está pronto para talvez ministrar para sua igreja local, para outros lugares, não sei, usar a sua rede social para falar de Deus, né? Uhum. Então, eu acredito nisso também, né? Eu tenho essa visão, assim, de que é importante, sim, todo líder ter uma experiência de pregação, de estar ali naquele momento. Se preparar para isso, né? Eu lembrei agora. A questão de você se dedicar a crescer naquele ministério que você tá. Uhum. Você falou um pouco da timidez. Eu lembro quando eu cheguei, eu fazia parte do ministério de dança e eu sempre fui muito tímida. Então, eu dançava. Algumas pessoas acham que eu não sou tímida, mas eu sou. Eu chegava, dançava e saía fora. Era isso, apesar de quando subia ainda ficar muito nervosa. Mas o Senhor foi me dando outros ministérios. Então, eu entrei na oração, aí depois eu entrei em missões. E aí eu tinha que... Na faculdade também tinha que apresentar trabalho. Então, eu falava, cara, mas eu quero fazer as coisas bem feitas. Então, quando eu apresentava trabalho na faculdade, eu estudava aquilo que eu ia falar para quando chegasse lá na frente não ficar gaguejando, sabe? Uhum. Então, eu percebo que, por exemplo, se hoje eu tô aqui apresentando um podcast, é porque o Senhor, cara, é tudo graça de Deus. Porque eu não me imaginava falar assim da forma que eu falo hoje, sabe? Me comunicar da forma que eu me comunico hoje. Sim. E eu acredito também que foi aquele start que deu em mim, eu falei... O Senhor quer muito mais de mim do que o que eu tô fazendo, de fato, sabe? Sim. Então, eu preciso falar, cara. Eu preciso falar de quem eu amo, da pessoa que eu amo, que é real, que vive em mim. E deixar um pouco a timidez, assim, de lado, sabe? Então, e esse preparo, essa importância que eu... Esse start que eu tive de falar bem assim, caramba, eu preciso estudar, de fato... aquela pessoa que eu amo, sabe? Eu preciso conhecer ela de fato.
E isso foi me trazendo, o Senhor foi colocando outras oportunidades na minha vida, sabe? A partir do momento que eu falei, caramba, eu preciso conhecer essa pessoa mesmo. Sim. Então, acho que quando a gente tem um ministério, a gente precisa se dedicar a esse ministério, né? Fazer o possível para que você dê o seu melhor e as outras pessoas entendam e também queiram. Porque o líder acaba sendo um espelho, né? Sim. E uma coisa que eu tava assistindo um curso de liderança hoje, e eu até anotei aqui o cara, deixa eu ver. Ele falou bem assim, a importância de não se comparar a outro líder, mas qual foi a palavra que ele usou? Não se comparar, mas se espelhar ou pesquisar. Porque você conversa com outro líder e você busca a experiência daquele para sua liderança, mas não se comparar, porque isso vai te trazer mal. Sim. Isso vai trazer uma angústia para você, porque às vezes aquele líder vai atingir tantas pessoas e você não. Então, Sim. se espelhe, procure experiências, mas não se compare à liderança, né? Sim. É medir as suas experiências com a sua própria régua. Não tente medir a vida de outro com a sua própria régua, que você às vezes vai se decepcionar, né? Porque às vezes, caramba, o menino tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Exatamente. Como que eu vou fazer o que ele faz? Então, tipo isso, entendeu? Mas essa questão do medo tá bem próxima da gente, né? E grandes personagens da Bíblia tiveram medo também, né? Moisés teve medo, não queria falar. E se o próprio Deus tá te mandando ir, se prepare que ele vai fazer a parte dele e ele vai te capacitar para isso. Exatamente. É tipo isso, olha. É sobre isso, a galera tá usando isso, né? Sobre isso. Porque o natural você que faz, o sobrenatural quem vai fazer é o Senhor. Sim. É você entender que aquilo que você tá falando não vem de você, cara. Sim. É um temor muito grande, você entender, cara, é o Senhor que vai usar, é o Senhor que vai fazer. Essa semana, no seminário, eu tive uma aula sobre pregação, né? A gente tá falando disso de pregação. E tive uma matéria intensiva disso, né? E o pastor o pastor que me deu a aula, né, meu professor, ele falou uma coisa bem interessante sobre boa pregação e grande pregação. Se eu não me engano, é Joe Scott, que fala no livro dele sobre liderança. E essa ideia da boa pregação é a sua parte, de você se preparar, isso que você falou. E a grande pregação, aí é coisa de Deus, né? Porque às vezes a gente se prepara tanto e fala, caramba, minha pregação não atingiu ninguém. Caramba, cadê a igreja chorando? Não aconteceu nada, mas comigo tá aqui fervendo no meu coração, eu chorando por esse assunto. Mas a gente meio que se limita a isso, né? Então, a grande pregação, essa grande experiência, esse sobrenatural, não é papel seu. Não é você que convence ninguém a viver o sobrenatural, não. É o próprio Espírito que convence. É o próprio Espírito Santo de Deus que caminha no nosso meio, que faz a galera ir lá pra cima, né? Tem coisas que não são limitadas a nós, a nossa carnalidade, a nossa humanidade. Assim, porque o Felipe fala de um certo jeito e a igreja chora. Não existe isso. É uma questão de Deus mesmo, né? De Deus se manifestar. É acreditar plenamente nisso, né? É o que eu te falei também no meio da nossa conversa, de parar de ser tão racional e começar a acreditar também que Deus age de várias maneiras, né? E de maneiras diferentes. E a gente tem um pouco de dificuldade referente a isso, né? Porque às vezes a gente fica com medo de deixar o racional um pouco de lado e sentir um pouco, ser sensível à voz do Senhor. A gente acha que tudo é racionalidade. Então, cara, calma. Pra eu fazer uma coisa ou pra eu ter certeza que é algo, eu preciso usar o meu racional. E, mano, não é assim. Sim. Nem tudo Deus vai te falar audivelmente. Nem tudo Deus vai sussurrar no seu ouvido aqui e falar, ei, Felipe, vai ter que fazer isso, tá? Não, tem coisa que é na sensibilidade, né? Que é nessa questão espiritual. E isso tem total razão. E eu penso muito sobre isso também. Vamos mandar. Tem algumas perguntas aqui, mas estão falando que você pode comer o pão de queijo, tá? Inclusive, o pão de queijo? Gente, é de verdade, não verdade, é de mentira. É que a conversa é tão boa que a gente esquece de comer. É que eu falo muito, não precisa não comer. Tem tempo pra comer. Pode colocar Não tem tempo pra comer. Eu tô falando demais também. Eu falo de boca cheia. Mas eu vou comer, porque vocês estão pedindo aí tanto. Vou comer o pão de queijo. Tem algumas perguntas, deixa eu ver. Como o Felipe prioriza os deveres dele fazendo parte de tantos ministérios? É difícil, hein? Achar tempo pra tudo. Mas eu acho que disciplina é a palavra-chave. A gente precisa ser disciplinado com as coisas, tanto da sua vida quanto das coisas de Deus.
Então eu tenho tempo pra tudo, né? Tenho o tempo certo de dormir, não durmo demais. Tenho tempo de treinar, tenho tempo de estudar, tenho tempo de cuidar desse ministério, tenho tempo de fazer aquilo. Então eu sou Haja bem, tempo, viu? eu sou Porque bem disciplinado. Meu Deus, imagina, treinar, cuidar dos ministérios, mas... Isso. Ai, meu Deus do céu. E a gente vai seguir, mas disciplina, para de ser preguiçoso e se disciplina. Pra poder fazer as coisas certas no tempo certo. E é isso aí. E nunca se atrase, tá? Seja disciplinado com suas coisas, tá bom? Priorize os tempos, para de ser atrasado. Tem outra aqui, ó. Como saber que estou no centro da vontade de Deus? Essa pergunta é pra pastor. Viva as coisas do reino de Deus, que ali é a vontade dele. Eu acho que é isso. Você tem que aprender a viver esse movimento de reino. Quando você aprende a viver esse movimento de reino, estando no lugar certo, você vai estar no centro, né? Como todo mundo fala, no centro da vontade de Deus. Viva esse movimento, viva o reino de Deus e ali a vontade dele é plena e ali você vai estar no lugar certo. É isso. Uau, é exatamente isso, porque eu sei, se tiver mais perguntas, gente, pode mandando aí, tá? A gente já tá indo pro final, né? Nossa, que rápido, meu Deus. Mas é exatamente isso, porque o Senhor nos oferece um caminho. O caminho é Cristo. Se você estiver nesse caminho, você vai estar no centro da vontade de Deus, né? Você vai conseguir discernir, caramba, Sim. as coisas de Deus. Com certeza. E estar dentro do reino de Deus é viver o discipulado. É viver o discipulado de Jesus. Jesus te chamou pra quê? Larga tudo, larga a sua família e vem, me siga. Pega a sua cruz e venha. É isso. É isso. É viver intensamente essa loucura aí de... Caramba, mas eu tenho que abrir mão da minha própria vida, do meu próprio eu. É abrir mão de você mesmo e ter esse passo de fé, né? É ter esse passo de fé de pisar no lugar mesmo onde você acha que vai dar tudo errado, mas vá. Se é a vontade de Deus, Ele está cuidando de tudo. Ai, deixa eu ver aqui que a gente tem a pergunta lá que a gente faz para todo convidado. O Kevin tá me assistindo? Manda ele reviar a mensagem aí que eu perdi. Meu Deus. Mas é exatamente isso, gente. Então... E a nossa geração é muito difícil de entender isso também, né? Porque como eu vou abrir mão de alguma coisa que eu quero muito para viver aquilo que o Senhor tem para mim, ou esse caminho que o Senhor me oferece, que é de renúncia. Porque, ó, é muito engraçado, porque quando a gente entende o reino do Senhor, a gente percebe que o reino do Senhor é inverso ao nosso, né? Sim. O perder é ganhar, o morrer é viver. E é muito difícil, às vezes, a gente entender isso. Eu tive uma conversa esses dias com um amigo meu e a gente falou justamente disso. Qual a loucura da gente entender de fato isso e você entender que você está abrindo mão de alguma coisa. Na verdade, você está ganhando, né? Você não está indo contra a vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus. Você está fazendo aquilo que Ele quer. É que o grande problema, né, é a gente querer sempre cumprir com as nossas expectativas, as nossas próprias, sabe? A gente não pensa mais nem em Deus, a gente troca de papéis. Eu acho que o problema da nossa geração é essa troca de papéis. Nós estamos colocando Jesus num lugar onde ele não é para ele estar. E no nosso coração, ali no nosso trono, tá a gente. A gente está invertendo esses papéis. Então, estamos vivendo tempos que está acontecendo essa mudança. E eu creio que esse é o tempo de viver de fato essa mudança e deixar Jesus controlar todos os aspectos da nossa vida, todas as ideias, todas as áreas da nossa vida tem que ser controlada por Jesus, né? Jesus é o nosso mediador em todas as nossas ações. Então a gente precisa viver essa questão, sabe? Intensamente. E já tá no tempo da gente acordar para viver dessa maneira, né? Dessa maneira de renúncia, de renunciar ao próprio eu para viver o que Jesus tem para mim. Tem mais uma pergunta aqui e a gente vai pro final, tá, galera? Mas tá perguntando assim, Felipe, na época que você era conselheiro, te ajudou... Conselheiro? Você já foi conselheiro? Era conselheiro? Tá, não, faz a pergunta toda, só pra eu ver. Felipe, na época que você era conselheiro, te ajudou para esse ministério atual? Eu era conselheiro? Quem fez essa pergunta? Quem? O Denis, da PIB São Miguel? Ah, tá, já sei o que ele tá falando. É porque eu também já fui conselheiro dos embaixadores do rei, já fiz curso, já fiz tudo, tá? Eu sou um batista raiz, como eu disse. Eu já fui embaixador do rei, já tive processos dentro do embaixador do rei e tal. E quando eu fiz 18, eu também fiz o curso de conselheiro, né? Dos embaixadores e já participei até de um congresso estadual como embaixador.
Como conselheiro, né? E, cara, faz total sentido também pra mim nesse tempo. De que foi um tempo ali de viver essa ideia de estar próximo dos meninos, né? Porque a gente tava mais próximo das pessoas mais jovens da gente, discipulando pessoas mais novas. Então, sim, eu acho que tudo faz parte da fundação. Quando a gente tá... Desculpa. Não, quando a gente tá construindo uma casa, a gente faz uma fundação, né? Os pedreiros, os engenheiros aí, se tiver alguém, sabe disso, né? Que a gente sempre tem que construir para baixo para depois subir. Então, fez parte disso tudo. Tudo isso faz parte da minha fundação. Tudo que eu cavei para baixo, todas essas fases, isso me deu alicerce para viver o que eu tô vivendo hoje e construir mais aquilo que Deus quer construir. Então, isso é real. Ajudou muito, viu, Denis? E tem outra pergunta aqui, que é: até que ponto você deve acompanhar e aconselhar um jovem? E isso é muito importante, porque às vezes os líderes, eles têm dificuldade nisso. E era o que a gente estava falando no meio da conversa, que a gente entende o papel do liderado e até onde você pode ir com isso. Culpa do pão de queijo. Não, fica à vontade, o pessoal mandou você comer, então coma aí. Eu tenho alguns códigos de conduta comigo, né? Eu, hoje, como líder, eu não me aprofundo muito em conversas com meninas. Eu tento evitar isso e se eu detecto algum problema ali, eu passo para uma outra líder menina e aí elas resolvem e tal, elas conversam. Mas é ter essa sensibilidade de, sabe, respeitar a pessoa, dependendo do tamanho do problema. Às vezes o problema é tão grande que aí você chega na pessoa e fala, se a gente precisa compartilhar com mais pessoas, a gente pode compartilhar com o nosso pastor, com alguma coisa assim, e pedir essa autorização. Porque se a pessoa já te contou uma coisa tão séria, eu acho que você já tá num processo de relacionamento que você consegue falar isso pra pessoa, sabe? Mas por que a gente não compartilha isso pra outra pessoa? E respeitar. Se a pessoa não quiser, beleza. Mas se a pessoa quiser ir lá e tá junto. Mas eu sempre penso nessa ideia de hoje, como líder, né? Não como pastor, mas eu penso nessa ideia de, com meninas, eu evito me aprofundar em muitas conversas, né? E distribuo essas conversas. E com meninos, eu sempre tento, se é um problema muito sério, repassar essas questões pro meu pastor. Porque aí sim a gente tem um cuidado maior, né? Entender a limitação de um líder, né? Porque Entender, você tem quantos anos? Eu tenho 25, sou velho já. Eu já ia falar, você é novo ainda. Vai ter experiências ainda, outras experiências, onde às vezes algum problema não chegou à sua limitação. E você tem que entender o seu papel, né? Você tem um papel importante ali até um certo ponto. Depois de um outro ponto, você precisa compartilhar com o seu líder também, né? Às vezes a gente quer não, eu sou o líder, eu sou o bambambam, vou colocar tudo nas minhas costas. Não é assim, né? A gente tem um pastor que cuida da gente e tem outras pessoas que a gente pode compartilhar. Lá dentro do Ministério de Jovens a gente tem conselheiros, né? Então, às vezes, a gente compartilha primeiro esse problema da pessoa com o conselheiro, a gente conversa e tal, e aí a gente fala, melhor a gente levar pro nosso pastor. E a gente leva o pastor e assim vai. E a gente entende, ter essa sensibilidade de entender qual que é o tamanho do problema e de respeitar a pessoa. Se a pessoa não quiser falar pra mais ninguém, você vai ter que morrer com esse assunto. E é entender isso. Você vai ter que passar o resto da sua vida com aquilo e não falar pra ninguém, né? Porque a pessoa te pediu isso. Você tem que entender isso também, né? E compartilhar. E é claro, se a pessoa no começo fala assim, não quero falar pra ninguém. Beleza, não vou falar. Continua conversando com a pessoa. Com o tempo, você vai tentando fazer a pessoa entender essa vida, assim, de, é importante a gente partilhar os nossos pecados pra, de fato, a gente ser perdoado. A gente precisa falar isso. Ou, às vezes, você precisa pedir perdão pra alguém. Você precisa ir falar com essa pessoa pra se resolver. Mas eu acho que é isso daí. É entender os seus limites e compartilhar as coisas com a sua liderança. Porque você não é líder sozinho, né? Tem mais pergunta aqui. Eu já ia encerrar, mas estão mandando mais perguntas aí. Pode me mandar que eu vou fazendo pra ele. Porque agora chegou o seu momento de responder, né? Já tá acostumado aí. Agora Tô nada. Tá nada, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta enquanto vai chegando aqui. Como você aconselha essa sua profissão agora de educador físico na liderança? Ajuda algumas, tipo, disciplina, talvez, não sei. Ajuda na liderança? Então, hoje, eu não trabalho de fato, assim, com educação física, né? Eu só sou formado. E, tipo assim, eu não tive uma experiência, assim, no mercado de trabalho.
Porque eu não consigo hoje largar o meu trabalho para poder viver da educação física, sabe? Fazer esse peso, assim, questão financeira mesmo. Então, eu não vivi ainda momentos assim, de experiências profundas com a educação física. Claro que eu tenho meus alunos, mas tipo assim, tenho que ir para uma academia, tenho que ir para um clube. Eu não vivi isso. E viver isso com a galera, é meio difícil, porque a galera é sedentária, né? Todo mundo aí é meio, não quer saber de nada. Não, mas hoje a geração tá fissurada por exercício físico. Geração tipo, fitness. Tá pago. Tá pago, tirou a fotinha, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas então... hoje, a educação física não tem tanta relação assim no meu ministério, na minha liderança com os jovens. E você fez educação física por amor, mesmo no esporte? Porque eu amo isso. Eu sempre amei educação física. Assim, eu sempre pratiquei. Até hoje eu sempre gostei de jogar bola. Eu sempre gostei de fazer todos os esportes, assim. Jogar vôlei, jogar basquete, luta, já fiz. Corrida, bicicleta. E por aí vai. É pela paixão mesmo. Eu acho que eu fiz educação física pela paixão. E também, como eu te falei, nessa questão de estar ligado do cuidado com as pessoas, sabe? Eu vi a educação física muito com isso. Tanto que no início eu pensava, vou fazer um projeto com os senhores lá na igreja e tal. Não sei o que. Quando eu comecei na faculdade, né? Hoje eu não tenho mais esse tempo, mas, tipo assim, se precisar, eu tenho, entendeu? Isso. Ô, Clary, você não quer vir aqui pegar um pão de queijo pro pessoal te ver? Porque, assim, estão pedindo muito pra você dar um oi aqui, né, pra galera. Ela tá vermelha, parecendo um pimentão aí. Tá naquela câmera ali. Tá naquela... Na vermelhinha lá. Aí. Oi, pessoal. Aqui, ó, fala aqui, ó, fala aqui. Fala aqui. Oi, pessoal. Pão de queijo de verdade, Viu? É isso aí. Tá vendo, gente? Cadê as perguntas? Não tem mais? Tá escrevendo ainda. Eu vou fazer, então, a pergunta que a gente sempre faz, porque... Gente, novidade. Olha só, mais novidade. Além da nossa vinheta aí, do nosso novo horário, a gente vai estar... Olha o meu português aí, né? Nós vamos estar com os cortes. Então, no nosso Instagram, a gente vai liberar no Instagram... no IGTV, cortes dessa conversa. Então, aquilo que foi mais uau, que eu falo bastante uau, a galera gosta. Bastante uau. A gente vai ter os cortes e vai ser jogado no nosso Instagram. Então, compartilha. Depois essa conversa vai estar no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, o link tá na nossa bio do Instagram, tá? Então, vai lá e se inscreva. E, gente, desculpa, eu tô meio nervosa, né? Fiquei um mês sem apresentar isso aqui, eu já nem sei mais conversar, né? Mas me desculpa. Não, mas né? tá tudo certo, tá indo tudo tá indo tudo bem. bem. Olha lá, agora tem outra pergunta. Em questão de tempo, quando o jovem não tem mais interesse, como parar de acompanhar ou continuar? Como seguir como esse jovem? Entendi. Entendeu? Não entendi, refaça a pergunta. Em questão de tempo, quando o jovem não tem mais interesse, tá desanimado, como parar de acompanhar esse jovem? Ou deve seguir acompanhando esse jovem? Eu acho que o convite sempre tem que ser feito, né? A gente, ó, já ia errar também, igual você. Nossa, nós temos você que fazer... nós temos que fazer o nosso papel, né? De correr atrás e de fazer convite. Mas eu vejo assim, essa questão do discipulado é um papel de troca. A pessoa precisa querer ser discipulada. Como você vai discipular alguém que não tá nem aí pra Jesus, não quer estar mais próximo de Jesus, ou nunca esteve e viveu só alguns momentos e tal, achou, mas não achou, entendeu? Tipo as coisas assim. Você tem essa sensibilidade, né? Eu tô ali correndo atrás, falando de Jesus, querendo trocar ideia, chamando a pessoa pra sair. Mas se a pessoa começar a se esquivar muito, querer te bloquear, sei lá, fazer alguma coisa assim, você tem que entender que os convites, chegou o tempo dos convites. Você vai ter que não vai dar mais pra você tentar um relacionamento com essa pessoa porque ela não quer se relacionar com você, né? A gente tem que respeitar também as outras pessoas, né? Se ela não quer mais falar comigo, eu meio que paro de falar assim, intencionalmente com a pessoa, de estar ali próximo e vou pra essa parte dos convites. Tento convidar ela pra algum evento da igreja, deixo ela lá, fico sem falar com ela dias, depois de outro dia eu vou e falo alguma coisa. Você começa a entender que a sua parte você já fez, agora Sim. é com Deus e ela, né? Sim. A escolha... Tem algumas coisas... Que a pessoa também precisa ela também precisa se ligar a essa real importância dela, né? Sim, O líder não vai estar ali na sua casa abrindo a Bíblia pra você e falando, você tem que ler. A pessoa também tem que ter essa... E esse papel não é só do líder, né? Todo mundo tem que correr atrás da galera, né?
Mas o líder tá aí nesse papel de evidência, né? Dessa questão. E é isso que você falou. Eu entendi que a pessoa não quer nada com nada. Cara, todas as minhas armas que eu tinha, eu fiz. Tudo que dava pra fazer, eu fiz. Puxei a corda no máximo que dava. Agora eu vou afrouxar um pouco a corda e deixar a pessoa lá. E fazendo esses convites. Que quem sabe um dia. E aí mas aí a oração nunca para. Né? Essa é a questão de você entender isso. Parei de conversar com essa pessoa intencionalmente. Parei de tentar correr atrás dela porque ela não tá nem aí. Mas eu vou continuar aqui em oração por ela. Orando por ela. Falando, Deus, que o Senhor faça a tua vontade. Que o Senhor... Sabe? A nossa oração de sempre por pessoas que tá meio afastada da gente. Sim. Então vamos pra nossa pergunta final. Pergunta que a gente faz para todo convidado, e que é: se hoje fosse seu último dia, o que você gostaria de deixar para as outras pessoas? Se eu soubesse que hoje eu ia morrer? Inclusive o carro do Chus tá passando. Que da hora, né? Comemoração. Ele sempre acompanha o nosso podcast. Eles vão pagar um churros pra mim, tá, gente? Tô zoando. Cara, é uma pergunta difícil, mas refaça a pergunta de novo, por favor. Calma aí, só uma pergunta. Cadê? Vamos pedir pro Chus patrocinar nós. Todo podcast ele passa aí com esse carro, né? Nossa, seria ótimo. Imagina. Além de pão de queijo, churros. Nem ia ter conversa. Você isso, só ia comer. Ia ter doce e salgado. Se hoje fosse seu último dia, o que você gostaria de deixar para as outras pessoas? De lição. De lição. É uma pergunta difícil. Eu vou comer um pão de queijo. Talvez as pessoas vão achar que é muita soberba e tal, mas é falar como Paulo falou. Imite a Cristo como eu imito, sabe? Tente imitar a Cristo como eu tento imitar também na minha limitação. E é isso. Seja mais parecido com Cristo. Eu acho que isso seria a minha última palavra que eu deixaria pra... Se eu soubesse que amanhã eu ia acordar e ver Jesus. E isso ia ser incrível, hein? É verdade. Nossa, gente, obrigada, Felipe. A gente tá indo pro final, galera. A gente vai encerrar, mas foi demais. Não poderia ser outra pessoa pra estrear. Muito obrigada por ter aceitado, muito obrigada por conversar. Essa conversa foi muito edificante, com certeza. E que o Senhor continue te abençoando e fazendo você prosperar aí no seu ministério, no seu futuro casamento. Amém. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós estamos muito felizes. Eu que agradeço pela oportunidade, pela galera da juventude aqui da PIB Nova Aliança, né? Muito obrigado você pelo convite. Toda a galera que faz parte da liderança, toda essa produção aqui. É que agora só tá 2, mas quando eu cheguei aqui, gente, tinha um monte de gente. Deu problema em câmera, resolveram tudo. E o negócio aqui é chique. Então eu quero agradecer toda essa galera que tá aqui por trás também, agradecer a Brenda. E é isso, muito obrigado. Eu que sou grato e sou grato a Deus por estar aqui com vocês, trocando essa ideia que é bem legal, bem descontraída, bem fluida e bem leve. Isso é bacana. E levar a Cristo, essa é a nossa principal ideia como podcast. Levar a Cristo, você fala... Sabe, a gente te convidou justamente por isso, porque a gente conseguia ver Cristo através da sua vida. Então, muito obrigada. Amém. Obrigada, gente, por assistir. Obrigada por acompanharem. Assista de novo no nosso canal do YouTube. Obrigada. Dê feedback no nosso direct. Não tem problema. Sem acusações, que eu sou muito sensível. Não consigo ler coisa ruim. Tá bom? Manda no meu. Manda no Felipe. Mas obrigada, gente. E é isso, tá? Até a próxima terça-feira que vem tem mais, tá? Tchau, tchau.